Olá pessoal, tudo bem? Seguindo com a implementação do nosso projeto nessa segunda videoaula, vamos dar prosseguimento à nossa aplicação, aonde nós trabalhamos com os conceitos de separação de responsabilidades, ou seja, estamos modificando o nosso projeto em que tinha suas implementações em Code Behind das XAML Pages. Agora vamos segregá-los em View Models, ou seja, utilizando o padrão MVVM, e vamos distribuir uma entidade para sua camada específica e a camada de acessar dados completamente isolada. Podemos perceber que na nossa camada de data, de acesso a dados, temos a nossa classe Pessoa Data Service. Essa Pessoa Data Service, ela buscava implementação do Dependency Service da interface SQLite, ou seja, eu tenho aqui um atributo privado de SQLite Connection e a instância desse objeto era retornada através do meu Dependency Service proveniente dos Xamarin Informs. Como eu estou numa camada em que eu não tenho acesso a nenhum objeto, a nenhuma classe, a nenhuma referência dos Xamarin Informs, nós temos que contornar esse problema de alguma forma. Como vamos contornar esse problema? Vamos modificar um pouco essa implementação. Vamos fazer com que o nosso construtor receba uma instância de connection da classe SQLite Connection. Não utilizaremos aqui o nosso Dependency Service porque estamos em um outro domínio, em um outro contexto que não existe os Xamarin Forms. Vamos atribuir o nosso parâmetro connection para o nosso field connection. Vamos alterar o nome. Ok, o nosso problema está resolvido. Só que eu tenho alguns erros aqui me informando que o Pessoa Data Service ele precisa de um parâmetro, visto que eu alterei o seu construtor. Antes que a gente possa modificar efetivamente esse objeto, vamos construir primeiro a nossa ViewModel, porque depois esta alteração ficará mais fácil. Então, voltando para o nosso projeto Portable, criaremos aqui uma folder chamada ViewModel. Dentro da minha ViewModel, vou criar um diretório chamado Base, onde vamos colocar algumas implementações padrões, por exemplo, a nossa ViewModel Base. Adicionamos uma nova classe. Informamos o nome de ViewModel Base. Relembrando que a nossa ViewModel Base ela deve obrigatoriamente implementar a interface iNotify Property Changed. Clicando com o botão direito sobre essa interface, selecionamos a opção de implementar a interface, onde nós temos um evento Property Changed. Vamos criar um manipulador para este evento. Vamos criar uma forma de sinalizar que a nossa propriedade sofreu alteração. Vou criar duas implementações. A primeira implementação é uma implementação trivial, o que por mim não é muito recomendada, e uma segunda implementação que melhora consideravelmente a possibilidade de evitar erros na hora de informar a propriedade a ser modificada. Na primeira implementação, eu tenho o nome da propriedade que sofreu alteração. Verifico se o meu
evento é nulo. Chamo os argumentos do meu evento, informando a propriedade que sofreu alteração. Vamos para a segunda implementação. Eu tenho como parâmetro uma expressão, que será a minha própria propriedade. Pego o corpo da minha expressão, faço um cast para o meu member expression. Vou pegar informações da minha propriedade através do meu member, fazendo um cache para o property info, que é uma classe que existe dentro do System Reflection. Criar uma validação simples, verificando se minha propriedade é diferente de nulo. E depois seguindo a mesma abordagem. Property changed, meu evento, verificando se o meu evento é nulo. Passo o meu próprio objeto chamador, sender, e passo aqui os meus argumentos. Nesse momento, eu não passo o nome da minha propriedade como string. Eu passo como uma propriedade do meu objeto propertyInfo, ou seja, propertyInfo.name. O que difere nessas duas abordagens? Esta primeira abordagem, para que você sinalize a alteração da sua propriedade, você deve informar o nome da sua propriedade por string. Nessa segunda opção, você informa somente uma expressão. Quando a gente estiver dentro da ViewModel, eu vou mostrar melhor como a gente informa essa alteração. Lembrando que, passando uma string, é completamente suscetível a erro. Por exemplo, se amanhã a minha propriedade eu modificar o nome vai estar diferente do que eu informei no meu property name se eu não me ater a esse detalhe. Então, podem ocorrer erros. Já no caso dessa segunda implementação, aqui estará exatamente a propriedade, ou seja, mesmo que ela sofra alteração, eu não precisarei informar o nome dessa propriedade, porque devido à minha árvore de expressão e meu System Reflection, o Property Info, eu consigo pegar o nome da minha propriedade. Então, nós temos uma implementação base para a nossa ViewModel. Vamos agora criar a nossa ViewModel de pessoa cadastro. Pessoa cadastro ViewModel. Herdando de ViewModel Base. Antes da gente prosseguir, vou trabalhar que a minha ViewModel vai atuar como uma classe genérica, ou seja, eu quero trabalhar com a minha entidade pessoa. Então, eu vou informar aqui no meu placeholder que a minha classe será uma classe genérica, ou seja, ela vai trabalhar com diferentes tipos de objetos. E para isso, vou falar que a minha constraint, ou seja, o meu tipo, ele será uma
classe. Então, voltando na implementação do meu pessoa cadastro view model, como eu tenho que a minha classe é uma classe genérica, eu vou informar para ele com qual entidade eu vou trabalhar naquele momento, que no caso é pessoa. Voltando para minha view model base, vou adicionar uma propriedade que vai ser a propriedade com que eu vou trabalhar na minha view model. Essa propriedade será a minha entidade. Então, colocarei que o tipo T, que é o meu tipo genérico, será a minha entidade. No construtor da minha view model base, eu vou adicionar que a minha entidade vai ser instanciada para que eu não trabalhe com tipo nulo. Verificamos que apareceu sublinhado com uma tarja vermelha, falando que eu não tenho uma constraint como new, ou seja, que o meu objeto tem que ter um construtor padrão. Colocando, eu tenho uma instância do meu objeto. Para que meu objeto sofra notificações quando houverem alterações nas informações que serão inseridas na tela de cadastro, eu preciso fazer com que a minha entidade dispare uma notificação de alteração. Para isso, vou criar um atributo privado de entidade. Minha propriedade não será mais automática. Onde eu tenho o retorno da minha entidade. Ela não será mais automática porque eu não terei uma implementação default nas minhas propriedades. Tenho aqui que a minha entidade recebe o value e eu tenho aqui que disparar o meu evento de notificação, que é o meu Raised Property Changed, que foi implementado, que foi criado na minha View Model Base. Eu tenho aqui o Raised Property Changed. Como eu informei a vocês, poderia passar o nome da minha propriedade, que é entidade, mas amanhã, se a minha entidade tivesse um nome diferente, eu teria que alterar aqui, ou senão a minha propriedade não seria notificada de alteração. Então, para suprimir essa implementação, eu criei a sobrecarga do meu segundo notificador, que me permite passar a minha própria entidade e ele internamente já verifica qual é o nome dessa propriedade. Ok, então a nossa entidade está completamente assistida. Mas, para que tenha validade efetiva nas notificações, a nossa entidade aqui, baseado no nosso contexto da pessoa cadastro view model, que será uma pessoa, nós devemos verificar as nossas propriedades e as nossas propriedades também devem implementar o iNotify Property Changed. Como eu informei no momento em que estávamos discutindo sobre o padrão MVVM, tanto a ViewModel quanto a nossa model, a nossa entidade, ela deve implementar as interfaces de iNotify Property Changed para propriedades e iNotify Collection Changed para coleções. Então vamos criar aqui uma entidade base para que essa implementação fique exatamente nessa entidade base para que não tenhamos que implementar em futuras outras entidades. Então, dentro do meu projeto de entidade, vou adicionar uma nova folder chamada Base, com uma nova classe chamada entidade Base.
pública, vou na minha ViewModel Base, vou copiar a implementação, porque a implementação será a mesma. Algumas referências, peço para resolver, clicando com o botão direito, resolve, botão direito, resolve. Voltamos para a nossa entidade pessoa, falamos que a nossa pessoa, ela é de entidade base. Ok, temos que fazer o mesmo processo de validação, ou seja, informar que as nossas propriedades neste momento serão assistidas. Vamos criar alguns atributos, porque não será mais propriedades automáticas. O ID não é necessário, porque o ID nunca será setado, ele é a chave primária. Então vamos para nome. Temos nome, e-mail, endereço e telefone. Seguindo para a implementação. A propriedade será notificada quando houver alteração. Agora a propriedade de endereço. E por último, a nossa propriedade de telefone. Ok, então a nossa entidade agora está no modelo correto para o padrão MVVM. Antes de continuar na nossa pessoa cadastro ViewModel, vamos criar a nossa primeira ViewModel, que é a ViewModel de menu, para ficar mais fácil, para a gente já conseguir visualizar na aplicação como ficará a nossa View conectado a ViewModel. Então vamos criar aqui a Home ViewModel.
vamos criar aqui uma versão um pouco diferente da minha ViewModel-Base. Porque a minha Home ViewModel ela não trabalha especificamente com uma entidade. Então, temos aqui a nossa Public ViewModel-Base, onde ele vai herdar a minha própria ViewModel-Base, passando um Object. Nesse momento, vou herdar da minha ViewModel-Base. Ok. Antes de continuar a codificação da nossa Home ViewModel, vamos dar uma avaliada na nossa Home ViewPage. Na nossa Home ViewPage temos exatamente dois botões que são os menus da minha aplicação, um para a minha listagem e um para a minha tela de cadastro. Então, vamos analisar o code behind dessa page e vamos comentar os manipuladores de evento e vamos retirá-los do nosso Xamarin. Para que os botões respondam aos eventos no nosso core, nós vamos trabalhar com os commands, que são os eventos roteados. Então, temos aqui um command e temos aqui no outro botão outro command. Sabemos que a conexão da view com a ViewModel é feita através do nosso bind context, através dos nossos databinds. Então, para isso, precisamos informar que o nosso command será, por exemplo, no nosso botão de cadastro, bindado para o nosso cadastro command. Este command não existe ainda, mas criaremos aqui alguns instantes. Binding, listagem, command. Como foi dito anteriormente, para conectar a nossa view com a ViewModel, estamos no code behind, temos no nosso construtor a chamada do initialize component, após a chamada do initialize component, temos a nossa propriedade bind context, onde vamos passar para ele uma instância da nossa ViewModel. Home ViewModel. Neste momento, os nossos botões já não mais respondem aos eventos inseridos, aos manipuladores de eventos inseridos em code behind. Temos que criar os commands em nossa ViewModel. Então, vamos para a nossa ViewModel, Home ViewModel, e vamos criar os commands. Tipo command de system.windows.input. Temos aqui o nosso save command. E temos o nosso listagem command. Esses commands são propriedades, get, cadastro command, desculpa. Propriedade get, onde eu vou retornar meu cadastro command, se ele já tiver sido setado, se não farei o meu coalescing, informando que o meu cadastro recebe uma nova instância, meu cadastro command recebe uma nova instância de command. Esse iCommand, o Xamarin Forms já implementa essa interface, onde é passado para ele
um action. Um action nada menos é do que um método void, nesse caso expresso. Um action é um método void sem parâmetro. Então, utilizando o lambda expression, temos aqui um método void sem parâmetro. Utilizamos a mesma implementação para o nosso listagem command. Temos então os nossos commands criados e esses commands responderão aos eventos de clique nos botões da minha Home View Page. Antes de finalizar mais essa videoaula, vamos fazer um teste para validar se os nossos botões estão sendo conectados ao command. Vamos colocar aqui algum exemplo. Vamos colocar 2 breakpoints para verificar esse comportamento. Antes de executar o nosso projeto, vamos verificar se ele está funcionando corretamente, clicando com o botão direito Build Solution. Podemos perceber que o nosso Pessoa Data Service, que antes não tinha um construtor parametrizado, agora tem um construtor parametrizado, então é solicitado que informemos este parâmetro. Então vamos comentar por enquanto e voltaremos posteriormente. Vamos executar o nosso projeto e validar o funcionamento. Com o projeto em execução, vamos clicar nas opções do nosso menu para ver se ele vai de encontro ao breakpoint que colocamos em nossa classe. Ok, atingiu o breakpoint de cadastro, ou seja, está respondendo ao evento do nosso botão de cadastro, ao nosso command do nosso botão de cadastro. Continuando, vou fazer o teste com a listagem. Também está respondendo. Ok, pessoal. Então ficamos por aqui nessa videoaula e até a próxima.